E aí, galera, estamos aqui para mais um podcast. Hoje aqui com um convidado especial, Daniel da Marinha tá aqui. Muito obrigado, Matheus, pelo convite. É uma honra estar aqui, um canal que é visto não somente por milhares de teresinenses, mas por milhares de piauienses. Muito obrigado. Primeira pergunta é sobre a sua trajetória. Como é que é a infância, o Daniel da Marinha jovem? Como é que foi essa trajetória sua? Matheus, falar do Daniel é me recordar da minha infância. Uma infância de uma infância humilde, vindo de um pai que primeiramente foi vaqueiro, um pai que foi vigia de colégio, um pai que veio depois a virar um comerciário e depois um comerciante. Esse comerciante que conheceu uma uma enfermeira, na verdade uma técnica de enfermagem, e que decidiram se casar, dando frutos assim a 3 filhos. O Maxwell da Marinha, que é o atual prefeito de Altos, a Rina Márcia, que é uma empresária, e o Daniel da Marinha, que é um servidor público, hoje delegado de polícia. Os valores que nós três aprendemos com nossos pais são bem independentes, mas também harmônicos entre si. Com meu pai, que já é falecido, infelizmente, nós três aprendemos a força do trabalho e a questão da determinação, que com a determinação você alcança o que você quiser. E já com nossa mãe, a gente aprendeu o amor familiar, o amor ao próximo e principalmente a questão da honestidade. Então, infelizmente, hoje eu e meus irmãos somos órfãos de pai e mãe, mas os ensinamentos deles perduram até hoje. Você falou que é delegado. Qual foi o percurso para se tornar um delegado? Assim, eu terminei meu segundo grau nos Estados Unidos, né? Depois de uma infância um pouco dependiosa do ponto de vista financeiro. Meu pai e minha mãe, através do comércio, conseguiu transformar esse comércio em um comércio próspero. E o meu pai, principalmente, foi o grande incentivador, eu sempre costumo dizer que foi o grande incentivador dos meus estudos, porque ele percebia que o Daniel, ainda criança, o Daniel ele tinha uma pré-leção pela questão dos estudos. Então, com 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, terminei meu segundo grau lá, fiz faculdade de engenharia da computação e voltei para o Brasil e, posteriormente, comecei a fazer o curso de direito. Percebi naquela época que o brasileiro, principalmente o piauiense, ele é muito voltado à questão do concurso público, né? E aí meus amigos me incentivaram a fazer o concurso público. Fiz vários e vários concursos, passei em alguns e decidi, ao passar no concurso de delegado de polícia do nosso estado, decidi por fincar, aposentar nos estudos para concurso, porque o concursado, o servidor público, ele nunca pode parar de estudar, mas para concurso público foi o último concurso que eu fiz, ainda no ano de 2009, e de lá para cá eu sou delegado de polícia civil desde 2010. Daniel, queria saber o que que te fez colocar o teu nome à disposição, né, da questão da política, sendo que você já teve uma carreira sólida com relação à segurança pública. Matheus, essa sua pergunta é um tanto interessante, porque é a pergunta de várias e várias pessoas. Por que que um delegado de classe especial, um delegado que já tem excelentes trabalhos feitos pela sociedade piauiense, por que que ele agora está se desafiando para um novo empreitada? Eu costumo sempre dizer, Matheus, que a pessoa ela tem que ser movido a novos desafios. E esse é um grande desafio. E eu só aceitei esse desafio porque não partiu da minha cabeça. Eu não acordei uma bela noite e disse: eu agora vou ser pré-candidato a deputado estadual. É algo que surgiu na minha querida cidade de Altos. Eu sou autuense, sou filho de autuense. E costumo sempre dizer que eu sou um escolhido de um case de sucesso que aconteceu na nossa cidade. Eu fui o escolhido dentre várias e várias e vários homens e mulheres de coragem para representar não somente Altos, não somente a nossa região de Altos, mas para representar um case de sucesso que aconteceu na nossa cidade. Que case de sucesso é esse, Daniel?
foi a história mais eficiente na política de 2024, em que um grupo político conseguiu unir o povo, as suas lideranças e a administração municipal. Como assim, Daniel? Foi em Altos em que aconteceu a maior revolução política dos 224 municípios. Através da união do povo, dos seus representantes e do gestor municipal, que é meu irmão, esse grupo conseguiu mais do que dobrar a votação de 2020 para 2024. O gestor municipal, ele saiu de 10.600 votos para quase 22 mil votos. Então, esse grupo formado pelo gestor municipal, esse grupo formado por mim, pelos vereadores, pelos líderes políticos e pelo povo, esse grupo escolheu o nome do delegado Daniel da Marinha para representar a cidade, para representar a região e para representar todo o estado do Piauí. É por isso que esse é meu compromisso de trabalhar não só pela minha região, mas por todo o estado do Piauí, porque eu fui escolhido por um grupo de sucesso, o grupo mais vitorioso da política piauiense de Altos em 2024. E quais que serão as principais pautas que o Daniel da Marinha vai defender? Eu não posso fugir de quem eu sou. Eu sou delegado de polícia concursado há 15 anos. Eu me aposentarei delegado de polícia. Eu não vou me aposentar político. Eu estou apenas dando a minha contribuição para mostrar para o estado do Piauí, assim como o meu grupo político mostrou na minha cidade de Altos, que é possível sim você mudar para melhor a vida da população. Nós conseguimos fazer isso em Altos e nós conseguiremos fazer isso em todo o estado do Piauí. Eu sou delegado de polícia, então eu não posso fugir da bandeira da segurança pública. Meus pais investiram na minha educação, o governo do estado do Piauí investe na minha educação. Enquanto delegado de polícia há 15 anos, eu tenho vários e vários cursos de inteligência, curso operacional, que me gabarita a discutir com qualquer pessoa sobre segurança pública. Então, obviamente, quando estivermos na Assembleia Legislativa, uma das bandeiras que iremos levantar, por conhecimento de causa e por perceber e entender que podemos avançar ainda mais, será a bandeira da segurança pública. Mas há outras bandeiras também que eu me identifico. Eu sou deficiente visual. Enxergo de apenas um olho desde o primeiro dia de vida. Essa deficiência, ela me criou barreiras. Barreiras que também milhares e milhares e milhares de piauienses e de brasileiros possuem. E essa deficiência, ela não é nem tão severa quanto outras deficiências. Então, estando lá, defenderei não só essas pessoas com esse tipo de deficiência, mas as pessoas com todos os tipos de deficiência. Do surdo, da pessoa que possui cegueira total. Então, eu acredito que políticas públicas eficientes podem melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que hoje precisam de uma visão mais aprimorada do poder público. Eu sempre costumo dizer que eu enxergo de um olho só, mas eu não tenho dúvida nenhuma que eu enxergo mais do que a maioria dos deputados que lá estão, que veem com os dois olhos. Daniel, se você pudesse resumir sua pré-candidatura em uma única frase, qual que seria? Sim, a frase, ela tem que ser, na verdade, não é uma frase, é um contexto. Eu sempre costumo dizer que o Daniel representa o maior caso de sucesso político e governamental que ocorreu em determinado território. E que território foi esse? A cidade de Altos. A cidade de Altos, ela sofreu uma transformação positiva através de milhares de mãos que se uniram para transformar a nossa cidade. E essas milhares de mãos, ela escolheu o nome do delegado Daniel para representar a nossa cidade, a nossa região, nessa disputa eleitoral para uma das vagas na Assembleia Legislativa. Então, na verdade, o Daniel, representa não o delegado Daniel, mas o delegado Daniel representa um grupo
de sucesso que já mostrou que é possível sim você transformar a vida das pessoas. Nós transformamos a vida das pessoas em altos e nós iremos transformar a vida das pessoas no nosso estado. Daniel, dentre tantos outros pré-candidatos a deputado estadual, qual que é o seu diferencial? Eu aprendi com minha mãe a honestidade e aprendi a vontade de servir. Eu aprendi com meu pai que você tem que ser determinado em tudo que você faz e você tem que colocar e impor seu trabalho, que nada vence a força do trabalho. Então, eu vou unir as 4 melhores qualidades que me moldaram enquanto cidadão, que as pessoas mais importantes da minha vida me ensinou. Minha mãe, o poder de servir, o ato de servir e a honestidade. O meu pai, a determinação e a força de vontade para trabalhar. E juntando isso, eu tenho algo que isso é inerente a mim. É a gana e a vontade e a obsessão pelo conhecimento. Eu acredito que eu, com essas 4 qualidades aprendidas com meus pais, e a qualidade que eu, enquanto indivíduo, nasci com ela, eu não tenho dúvida que eu sou o melhor nome para representar toda a população piauiense. Daniel, a gente está quase encerrando. Eu queria que você desse aqui suas palavras para quem assistiu a gente até aqui. É palavra de otimismo, é palavra em que sempre falo, acredite sempre no amanhã. Acredite que sempre, todo santo dia, nasce pessoas com o propósito de mudar a sociedade, de mudar para melhor. Em 1982, no dia 18 de março, nasceu um cidadão que ele hoje se vê preparado para ajudar o seu povo, o seu estado, para viver dias melhores. Esse é o Daniel da Marinha. Então é isso. Você que assistiu a gente até aqui, peço que curta esse vídeo, compartilhe, mande para um amigo. Se você gostou dessa entrevista, compartilhe, comente e mande para um amigo seu. Um prazer ter você aqui, Prazer, meu Daniel. amigo. Muito obrigado pelo convite. Para quem não me conhece ainda, eu sempre costumo dizer, se você quer conhecer hoje as pessoas, procure a rede social da pessoa, veja o que as pessoas falam dela, veja as ações e as atitudes. E a minha rede social é Daniel com 2L, Daniel da Marinha.